Gostaria de começar dizendo que eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Mas a primeira vez das coisas é assim, não é? Estou usando uma interface de podcasts. Tá bom o áudio aí? ASMR. Eu tinha 15 anos quando eu abri o meu canal no YouTube. Foi a primeira coisa que eu já fiz assim na internet. O moço do gás começou a gritar bem agora, que legal. Então, de certa forma, eu consigo ficar confortável em frente de uma câmera, mas isso aqui é novo pra mim. Esse novo quadro, quer dizer, primeiramente, bem-vindos ao novo quadro. Tipo um podcast com Anne Pérez. Esse formato é um formato que eu tenho visto desde o ano passado. E sempre que eu ouvia, eu gostava muito, eu acho que combina muito comigo. Por isso estou eu aqui começando algo novo. Eu tô sempre começando algo novo, assim. Ideias é o que não falta. E algumas coisas engatam, outras não, e a vida é assim. Mas eu vou te explicar a ideia disso aqui para você já entender. Nos próximos episódios, a ideia é de que seja mais direto, muito simples e, tipo assim, direto ao ponto, sabe? Mas como esse é o nosso primeiro episódio, eu vou tirar alguns minutinhos para te explicar um pouquinho sobre o que é isso. O tipo um podcast é tipo um podcast. Só que eu sozinha. Esse quadro é para ser um lugar de conversa, de reflexão, bem sem filtro, assim. Bem-vindas ao meu monólogo. Por muito tempo eu tive medo de expor minhas opiniões na internet, mas eu sei que eu sou mais do que roupinhas bonitas. Por isso estou aqui. E a ideia não é que tenha... Os temas eu acho que vão ser bem variados. Então, hoje a gente vai falar de moda, porque vocês voltaram nisso para o nosso primeiro episódio. Se você não sabe como participar um pouquinho mais, assim, da minha vida, a gente tem um canal bem legal de transmissão lá no Instagram, que é o canal das Cheirosas. E lá a gente conversa bastante no dia a dia. E eu já tinha explicado para vocês que eu tinha voltado para o YouTube por causa... porque eu tava sentindo essa necessidade de um lugar mais profundo, onde a gente tivesse mais tempo, para uma conexão mais legal, sabe? Para uma troca um pouquinho mais profunda do que a gente consegue ter em Instagram, TikTok e TikToks. Então surgiu essa ideia e eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre moda. O próximo assunto que eu quero falar é sobre vida saudável, eu quero falar sobre casamento, eu quero falar sobre amizades, eu quero falar sobre um pouquinho de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui muito nichar. Eu não consigo ser nichada, eu sou uma artista. Eu sempre gostei de muitos assuntos, gostei de fazer muitas coisas, sempre gosto de aprender uma coisa nova. Isso é algo meu. Então, é isso aqui que eu sou na internet. Porque eu sou quem eu sou. Anne Pérez. Então, vamos começar. O tema do vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre estilo pessoal e estética, um assunto que eu sou apaixonada. Só pra dizer, eu tô com um roteiro aqui que eu não sei se eu vou seguir, talvez fique um pouquinho mais engessado no início, mas é porque eu tô me soltando, pegando o jeito. Espero muito que o áudio esteja bom. A moda é um assunto muito importante pra mim, porque eu acredito que ele é diretamente ligado ao autoconhecimento. E eu vejo muita gente falando como fazer, como ser isso. Tipo assim, o que fazer, mas não como fazer, para você chegar a um resultado que te agrada esteticamente, que você acredita que realmente, tipo, transparece quem você é. E aí você acaba mais copiando os outros do que testando e errando e descobrindo o que você realmente gosta. E aí eu sou apaixonada por esse processo de desenvolvimento de estética pessoal. Muita gente perguntando, e qual que é o seu estilo? Qual que é o seu estilo? Porque admira de alguma forma, mas ele é meu, entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu tô feliz de ter um espaço pra isso, porque eu vejo muita gente mostrando e pra mim copiar It Girl é tipo aquelas dietas malucas que dão certo, tipo, por um pouquinho de tempo e depois você já tá completamente perdido de novo e te deixa pior do que você tava antes, mais perdido ainda. Eu adoro ver foto minha antiga de criança, que eu consigo ver que desde pequenininha eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre tava com lookinhos bonitinhos, minha mãe me arrumava super. E isso é um traço de quem eu sou, assim, da minha personalidade. Eu sempre fui perua, patricinha. Eu cresci patricinha. E ao longo do tempo eu comecei a gostar um pouquinho mais de maquiagem do que de roupas, dessas coisas, mas isso mudou bem rápido.
Em 2016, em 2015, cara, eu não ia em nenhum lugar sem, assim, maquiagem com cílios postiços, tipo assim, uma sobrancelha muito marcada e maquiagem colorida. Eu sempre gostei muito, assim. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu consigo identificar, assim, na Anne adolescente, essa veia artística, assim. Sempre gostei, nunca tive vergonha de nada. A vergonha vem depois, né? Eu acho que quando eu comecei a pensar muito sobre o que as pessoas pensavam de mim. Mas, como eu disse, isso mudou bem rápido porque eu comecei a desenvolver um senso estético. E aí foi engraçado porque eu comecei a perceber que as pessoas mais velhas que estavam ao meu redor, elas me pediam opinião. Então, tipo assim, uma pessoa que eu admirava, sei lá, uma prima ou uma amiga mais velha, as namoradas dos meus primos, elas pediam minha opinião sobre as coisas. E aí eu acho que eu comecei a entender que eu estava desenvolvendo um senso estético que era admirável. E aí eu ajudava a fazer composições, eu ajudava a fazer a escolha de, sei lá, quando a gente viajava, de comprar roupa, ou tipo, você acha que isso fica bom com isso? Aí eu dava a minha opinião. Eu também percebi aí, tipo, abri meus olhos para ver que a minha opinião ela era valiosa, ela era válida. Eu fui crescendo e desenvolvendo isso, mas eu vejo assim, na minha cabeça, o ano é 2018, que eu comecei a realmente, tipo, entender, tipo, eu entendi quem que eu sou no meu estilo, e aí eu comecei a caminhar e desenvolver mais isso. Por que eu lembro dessa data? Porque eu fiz uma viagem específica, e sempre em viagem, tipo, eu separava um grande budget para investir em peças, em coisas que eu não achava aqui. Eu viajei muito já para o mesmo lugar, para Flórida, porque a gente tem família lá. A gente sempre ia passar final de ano e comemorações assim. Então, eu tenho a lembrança dessa viagem. Em todas as viagens eu ia preparada, fazer meus trabalhinhos aqui para juntar um dinheirinho e comprar peças legais. E eu lembro muito de 2018 porque até hoje eu tenho peças dessa época e eu lembro comprando, eu lembro provando. Então é algo um pouquinho mais recente assim na minha cabeça. Eu não sou muito boa de memória. Minha memória ela não funciona para muitas coisas, para a maioria das coisas ela não funciona. Ela funciona para roupa e ela funciona para música. Se você me pergunta de uma música que eu ouvi há anos atrás, você começa a cantar, eu sei toda a letra, verso, estrofe, refrão, sei tudo, mas eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem. E é assim que eu funciono. Mas eu lembro dessa viagem e eu lembro que eu fiz algumas escolhas que quando eu vesti eu me senti bem. Me senti imediatamente bem, me senti autêntica e eu acho que é isso que as pessoas se inspiram e admiram na moda. Tem gente que eu sigo que tem um estilo assim completamente diferente do meu. Usa cor, usa muito volume, usa 700 mil acessórios e nunca usaria, mas eu admiro tanto, porque aquela pessoa é ela, você consegue ver que é ela, sabe? E eu acho que foi nesse ano que os meus olhos começaram a se abrir um pouquinho mais pra isso, e eu comecei a entender o que eu gosto, e aí o comentário das pessoas é tipo, ai, Anne é estilosa, a Anne, amei essa blusa, nossa, que diferente. Demorou um pouquinho pra eu conseguir me sentir mais livre de testar as coisas que eu gostava, mas foi mais ou menos a partir desse ano. E aí foi um processo de construir a segurança. Porque, como eu disse, tipo, em 2000 lá quando eu era adolescente, uns 14, 16 anos, eu saía toda maquiada. Eu não estava nem aí. Só que aí, assim, na escola, eu nunca fui a menina que tinha muitos amigos. Eu não era popular. Eu era mais, assim, engraçadinha e a legal, sabe? Eu era legal com as pessoas, mas eu não era, tipo, muito popular. E aí eu acho que a partir que nessa fase, assim, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu entrei muito nova. Então, eu tinha que ser adulta, tinha que saber quem eu era, mas eu tava em ambientes completamente diferentes, sempre com pessoas mais velhas. Eu cresci sempre sendo a mais nova. E aí eu comecei a me sentir muito insegura, assim. Eu comecei a perceber que eu sabia o que eu gostava, mas eu não tinha coragem. E isso eu lembro porque nessa mesma viagem, acho que foi de 2018 ou foi de 2019, a gente começou a ver muito Dr. Martens.
É uma marca muito antiga. Sabe aquele coturno com as listrinhas de costura amarela e uma etiquetinha assim? Aquela marca, se você não conhece, se chama Dr. Martens. Eu amo muito. Tenho vários sapatos de lá. Mas é uma marca muito antiga. Ela, na verdade, a história da marca, eu acho que ela foi criada para sapato de guerra, umas coisas assim. E ela já é muito antiga, só que ela começou a voltar um pouquinho, assim, que eu comecei a perceber, né? Pode ser que os gringos usavam já há muito mais tempo, até por causa que aqui ficou mais famosa, era um coturno, e a gente mora no Brasil, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais difícil. Já era um pouquinho mais difícil você ver, tipo assim, pessoas usando coisa pela estética e não pela funcionalidade, sabe? O que todo mundo usava era calça skinny, sapatilha e regatinha. Nessa época, pelo menos onde eu vivia. Aqui em Brasília. O meio que eu andava, né? Muito difícil generalizar porque todo mundo é de um meio diferente, mas acho que vocês estão conseguindo entender. E aí voltou muito pra moda. Eu lembro que foi a primeira moda assim que eu prestei atenção. Eu falei, caraca, vou juntar meu dinheiro, eu quero comprar um coturno da Dr. Martens. Na época eu lembro, era $134. O dólar não estava tão caro como tá hoje. Eu acho que estava ali nos seus 3, 4 reais. Já estava mais caro, mas não 6 reais. E aí eu tava com a ex-namorada do meu irmão na época, a gente ia comprar. E aí a gente viajou e a gente foi na loja da Dr. Martens. Eu lembro que a Vi Rocha, ela tinha comprado uma e ela tinha mostrado, eu falei, eu quero uma igual a da Vi Rocha. Gente, a Vi Rocha, parênteses, me segue no Instagram. Vocês acreditam? Quando ela me seguiu, eu falei, meu Deus, Vi Rocha, te amo. Beijo, Vi Rocha. E aí eu lembro que eu entrei na loja e eu provei o coturno com plataforma, que era o que eu queria, que era lindo, era maravilhoso. Só que, na época, eu já não estava mais ainda não estava usando sapatos muito grandes. E deixou meu pé enorme, assim. Eu falei, meu Deus, é muito lindo, mas eu não vou ter coragem de usar. Eu sabia que eu não ia ter coragem de usar. E aí, eu comprei um Dr. Martens, mas eu não comprei o que eu queria. O que eu queria era o durão, com plataforma. Eu comprei um molinho, maleável, sem plataforma. Usei muito, voltei, muito legal. Todo mundo, ai, Anne, que sapato legal. Só que eu me arrependi. Eu queria o da plataforma. E qual que é a consequência disso? Eu tenho a bota até hoje. Eu não consegui, nos meus brechós, desapegar dela. Eu tenho um valor sentimental assim. Eu acho que eu posso até voltar a usar porque tá voltando pra moda sapato mais sequinho. Mas eu lembro que por anos eu fiquei remoendo, porque eu comecei a construir essa coragem de usar o que eu queria, mas eu não tinha o sapato que eu queria, porque eu tive vergonha. Na hora eu falei, eu vou ter vergonha de usar, então eu não vou comprar. E eu comprei o que eu não queria. Mas isso durou muito pouco. Alguns anos depois eu já comecei a ficar mais segura de mim, eu comecei a me conhecer, saber como eu era e entender que a moda e o estilo eram partes, assim, muito fortes de quem eu sou. É uma das minhas maneiras que eu mais gosto de comunicar quem eu sou. E hoje esse é meu trabalho. Então, durou pouco, mas durou. E eu sei que tem pessoas que vão se identificar com isso, porque, infelizmente, a gente pensa bastante sobre o que as outras pessoas pensam de nós. Aí eu fui entendendo que o estilo, na verdade, ele não é só o estilo, ele é uma comunicação. E eu sou formada em publicidade, se vocês não sabiam. Eu entrei na faculdade com 16, cursei um semestre de direito, odiei. Como é que começam a falar de tudo, de termos, e eu tava terminando o primeiro semestre sem saber o que era jurisprudência. Até hoje talvez eu não saiba. Então, assim, logo eu entendi que não era pra mim e eu mudei. Mudei pra publicidade e propaganda, mas eu também só cursei um semestre. E aí eu tranquei a faculdade, fui passar um tempo fora. Morei 2 anos em Oklahoma. Muita gente não sabe onde fica do lado do Texas, nos Estados Unidos. Morei em Tulsa. Outra referência que eu falo pra quem nunca ouviu falar é onde o Chandler, se você assiste Friends, se você não assiste, eu não quero ser sua amiga, tá brincando, mas é ótimo, eu recomendo. Ele vai e muda pra Tulsa, mora alguns meses lá. Enfim, fui morar e aí quando eu voltei, eu cursei lá adoração, uma faculdade ministerial, aí voltei e terminei a faculdade de publicidade. Então, eu sou uma comunicadora formada. Eu adorei ter feito faculdade, eu
Gostei que era um tempo que eu não tinha muita pressão de ter que estar trabalhando ou fazendo alguma coisa. E eu pude me descobrir muito nesse tempo e minha memória é ruim, como eu já mencionei, por mais que eu não lembre de tudo que eu estudei, na verdade eu lembro de muitas poucas coisas, eu acredito muito que esse conhecimento me nutriu para que eu fosse uma melhor comunicadora e para que eu conseguisse pensar de uma forma que vende. E hoje eu trabalho com vendas, então obrigada mãe e pai por me obrigarem a fazer faculdade. Tem até uma amiga que compartilhou comigo uma vez e eu nunca esqueci. Um pensamento sobre você não lembrar, a gente tava falando na época de livros. Tipo, eu falava, eu leio, e eu não lembro o que tava no livro depois de um tempo. Então, pra que ler? E ela falou que um homem fez uma relação com isso, que ele diz que ele não lembra de todos os pratos e de todas as refeições que a mulher dele já fez pra ele na vida. Mas foram essas refeições que o nutriram, essas refeições nutriram o corpo dele para que ele fosse quem ele é hoje e ter a saúde que ele tem hoje. Então, os conhecimentos, por mais que a gente não lembre, eles nutrem e eles nos constroem como pessoas. Acho sempre interessante. Gosto de comentar sobre isso e compartilhar essa história com as pessoas. Eu me sinto muito sábia. Então aí eu comecei a ver essa diferença do que é seguir a moda e do que é ter o seu estilo pessoal. Eu acho que um leva ao outro, mas poucas pessoas, tipo assim, conseguem chegar ali no estilo pessoal e construir algo que é fidedigno a quem você é. Deu pra entender? Porque se a moda, ela reflete quem você é, se o seu estilo reflete quem você é, então ele tá diretamente ligado aos seus valores. Tá? Então, se você vê uma mulher, aí vamos lá, não vamos dar exemplos muito polêmicos. Se você vê uma mulher com pouca roupa, cobrindo pouca coisa, usando o corpo dela para algo, para um objetivo, você não vê modéstia naquela mulher. Ou seja, provavelmente isso está refletindo algum valor da vida dela. Sem julgar valores, tá bom? Mas só dando essa relação, essa correlação. Isso é um exemplo para mostrar o tanto que aquilo que você comunica o que tá aqui dentro. Então, por isso que eu acho que a moda ela é algo diretamente ligado ao autoconhecimento, porque você vai se conhecer, você vai escolher para a vida seus princípios, seus valores, e a moda não vai fazer nada além de comunicar simplesmente tudo aquilo que você é para o mundo. Por isso que não funciona copiar, entendeu? Porque você não é fulana, você é você. Então, tudo bem você se inspirar na pessoa, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, pelo menos tá no meu roteiro, vamos ver se nós vamos chegar até lá. Não tem problema você se inspirar e você perceber coisas que você gosta, mas se você implementar isso, se isso for completamente diferente de quem você é, dos seus valores, dos seus princípios, de onde você anda, não vai fazer muito sentido, entendeu? Por isso eu sou defensora do estilo pessoal. E aí quando a gente começa a pensar na moda como uma comunicação dos seus princípios e valores, a conversa fica um pouquinho mais profunda do que simplesmente roupinhas. E aí que eu entendi que a moda não é fútil. Eu demorei muito pra entender isso, muito mesmo. Até ano passado eu ficava flertando um pouquinho com esse pensamento. Deus usou uma amiga minha, minha Nutri, Tainara, muito obrigada. A gente estava conversando sobre alguns projetos e algumas coisas que ela já tinha feito e que eu estava pensando em fazer. E aí ela, não lembro direitinho como é que foi a conversa, mas eu lembro dela virando pra mim e falando, tipo, Anny, você acha que moda é fútil? Ai, meu cabelo tá feio, gente, desculpa, eu acabei de me olhar no espelho. Eu não tô conseguindo levantar esse braço, porque eu tô com tendinite no ombro. Me lasquei na minha última aula de tênis, fazendo um movimento errado. Mas enfim, fecha parênteses. Tava conversando com essa amiga e ela, tipo assim, questionou, Anny, você acha que moda é fútil? Você acha que o que você faz é fútil? E sendo bem sincera, na hora, assim, eu respondi, eu falei, talvez eu fique flertando, sim, com esse pensamento, por mais que, no fundo, eu não acredite nisso. E ela é nutricionista, né? Aí ela falou, Anny, mulheres são basicamente emoções e hormônios. E a autoestima tá completamente ligada, assim, na essência da mulher, a como ela vai se sentir. E aí eu entendi que a moda não é algo fútil, tá muito longe de ser fútil. Porque além de comunicar
ela te leva nessa jornada de autoconhecimento. Que aí, quando você começar a linkar toda essa parte mais profunda dos seus valores, dos seus princípios, com a forma que você se apresenta ao mundo, você alcança justamente aquilo que é admirável na moda, que é a autenticidade, e você conseguir mostrar a sua personalidade, quem você é e todas as pequenas coisinhas maravilhosas de você pro mundo. E foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho, me aprofundar um pouquinho mais no conhecimento do minimalismo. Eu sei que o minimalismo, ele é uma ideologia, né? Ele é uma filosofia. Não sei se eu tô falando coisa errada. Mas o minimalismo, eu não sou a favor dele no nível, tipo assim, tem gente que tem, tipo, 3 camisetas, 2 saias, uma calça, um sapato. Isso nunca daria certo pra mim. Porque não reflete quem eu sou, entendeu? Como você consegue começar a linkar as coisas. Mas eu amo o aspecto da simplicidade. E aí estão 3 pilares pra mim que são essenciais quando a gente conversa sobre moda. Que eu até estou desenvolvendo, talvez, um material digital que fala sobre isso. Mas é nosso segredo. Pra mim, os pilares fundamentais são simplicidade, funcionalidade e autenticidade. Dentro disso, seja a pessoa que é minimalista e a que é maximalista, elas conseguem desenvolver uma estética pessoal original delas. Ah, Anne, mas minimalismo e simplicidade, mesmo para alguém que é maximalista, que gosta de muitos acessórios? Sim. Aqui a gente está conversando sobre talvez mais quantidade do que styling em si, estética visual. Não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas para mim, quem quer construir uma imagem pessoal eficaz precisa pensar pelo menos nesses 3 pilares, porque às vezes ter mais coisa mais te atrapalha do que te ajuda. Por isso que eu fico falando para você fazer limpa no seu guarda-roupa, para você investir em peças talvez um pouco mais caras, mas que vão durar por mais tempo, porque o ciclo dessas 3 coisas é tipo assim, se tem alguém que não sabe por onde começar a desenvolver o estilo pessoal, precisa pensar nelas. Então, a autenticidade para comunicar quem você é. Você vai pensar sobre você. Daí você vai ter a simplicidade como a sua melhor amiga. Porque se você pensa que você precisa de muito, na verdade você nunca começa. Então a simplicidade ela vai ser esse pilar que vai te dizer você não precisa de muito, você não precisa de tudo, todas as tendências, tudo que está sendo comercializado para que você compre. E a funcionalidade. Tem um aspecto ali funcional de uma roupa que você está usando. Eu não vou caminhar no parque de salto, entendeu? Esse quesito. Então se você usa o caminho que esses 3 pilares constroem juntos, e é essa metodologia que eu acho que eu tô tentando desenvolver, ajuda uma pessoa que não faz ideia quem ela é e como comunicar isso na moda, até chegar numa pessoa que tem um estilo pessoal coeso. Ai, acho que eu fiquei muito confusa nessa parte, gente, me desculpa, eu estou começando a falar sobre esse assunto, mas estou muito animada, tá ficando muito legal, mas eu não vou falar o que é ainda. Se eu não já falei, porque eu sou bocuda e sem memória. E aí chegamos à pergunta que mais me fazem. Anne, qual é o seu estilo? Como você definiria seu estilo? Anne, conta pra gente. Tá aí a questão. Eu não considero que eu tenho um. Eu considero que eu sou um. Entendeu? Estilo pessoal. Qual é o estilo da Anne? A Anne, ela é divertida. A Anne, ela é fofa, ela é carinhosa. A Anne, ela é um pouquinho engraçada. A Anne às vezes fica brava e ela é muito determinada. A Anne fica mais triste do que brava. Todas essas coisas que me definem como pessoa são refletidas naquilo que eu visto. E o que eu mais recebo é tipo assim, Anne, como é que você consegue deixar uma peça muito básica, composições básicas, estilosas, e a sua cara? São justamente essas coisas. A sua personalidade sendo comunicada através da composição que você cria. Eu sou a maior defensora do estilo pessoal, mas eu reconheço e sei de que ele é construído de várias coisas, de vários estilos que já existem. E tá aí, eu não sou contra categorização, afins de estudo e afins de ajudar mais pessoas. Então, eu esqueci o nome da menina, Alice alguma coisa, a que criou 7 estilos universais. Existem 7 estilos universais? Existem. Eu não sou contra, mas também não sou completamente a favor, porque eu acho que quando você categoriza coisas, alguém sempre fica de fora.
alguém nunca consegue se encaixar. Alguém ainda tá perdida. Então, eu sou mais a favor de usar tudo que já foi categorizado para que a gente se entenda e crie a nossa própria categoria, entendeu? Então, por exemplo, o meu estilo, ele tem muito do estilo casual, muito do estilo esportivo, um pouco do criativo, um dramático urbano ali, dependendo do meu mood, de como eu tô me sentindo. Então, vai depender muito mais da minha emoção e sensação num dia, a forma que eu me visto, do que, tipo assim, a Anne, ela é casual, esportiva, moderna, dramática, urbana, com um pouquinho de romântica. Tá vendo que você sempre vai ter um pouquinho de tudo? Porque eu acho que sempre vai depender do seu mood. Então, a gente usa tudo isso, a gente pega todas essas categorias, a gente pega o minimalismo, o casual, esportivo, e a gente faz ser a Anne, entendeu? É como na vida, eu acho. A gente tem as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas crenças, os nossos valores, e tudo isso compõe quem a gente é. A moda é a mesma coisa. Eu vou precisar muito do feedback de vocês, tá bom? Pra saber se tá fazendo sentido e se tá legal esse nosso papo. Então, acho que a maior definição do meu estilo, eu gosto de ser chique, eu gosto de ser elegante, só que jovem ainda, sabe? E cool. Porque quando você pensa em elegante, às vezes você pensa na mulher de salto com vestido midi, indo pra um trabalho. Só que, não, entendeu? Só que Anne, desse jeito, e aí eu misturo um pouquinho do jovem, do cool, e é isso que eu tento ser, espero que é isso que eu tenha conseguido comunicar com as minhas roupas. E aí é isso que eu falei, no dia a dia depende muito da emoção. Primeiro, que dia a dia a gente poderia falar um outro episódio completamente sobre a teoria dos uniformes, que eu tô viciada em pesquisar sobre isso. Talvez no próximo episódio eu possa ficar sem relógio, para as notificações não ficarem me distraindo. Foi mal, galera. Se o estilo, ele é quem você é, a gente sabe que a gente não tá do mesmo jeito todo dia. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô poderosa. Então, acho que a escolha da roupa no dia a dia vai depender muito disso. Às vezes, num dia triste, eu vou escolher uma composição alegre para que ela compense aquilo que eu tô sentindo. Às vezes, se eu tô triste, eu vou escolher uma composição triste e sóbria, porque eu preciso que as pessoas saibam como eu estou me sentindo. Vai muito depender de muitos fatores de quem você é. Por isso que eu deixei de ver a moda como algo fútil e passei a ver a moda e roupas e peças como complementares à vida. É muito importante, entendeu? O trabalho que nós fazemos aqui. Para caminhar para o final, então eu vou tentar dar algumas dicas práticas para você descobrir o seu estilo pessoal, por mais que eu ache que esse é um processo longo e muito profundo, que eu estou criando algo para te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Segredo nosso. Não sei se tem como ensinar a diferença entre inspiração e cópia, mas o que eu posso te dizer é para que você comece a abrir os seus olhos para que você consiga enxergar a diferença nos dois. E eu acho que você vai chegar em saber como se inspirar sem copiar, copiando. Um caminho leva ao outro. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Parou de filmar, gente, só um minuto. Bom, vamos encerrar esse vídeo e ver se minha câmera não vai me deixar na mão, porque ela esquentou muito e ela parou de gravar. Graças a Deus eu vi, eu acho. Então, eu não sei se tem como ensinar a diferenciar a inspiração da cópia, mas eu acho que começa copiando. E aí, você, depois de um tempo, começa a abrir seus olhos para entender um pouquinho mais. Cara, eu gosto muito disso. Por que que o que eu tô vendo me agrada? E como que isso pode ser mais meu? Que aí você tenta achar as peças assim, entendeu? Você precisa observar. Você precisa criar um olho crítico, um olhar que enxerga. Porque a estética, ela fala muito mais sobre sensação, sobre a sensação que alguma coisa te passa do que meramente o que você tá vendo. Então, tipo assim, quando você fala, eu gosto muito dessa camisa preta nessa menina. Começa a pensar, tipo assim, eu gosto que essa camisa preta me transmite que ela tem autoridade e que ela é jovial e cool. Entendeu a diferenciação? Não sei se foi um exemplo muito bom. Mas pensar, ao invés de só sugar, eu quero aquele coturno que a menina tá usando. É sugar aquele coturno, deixou ela autêntica e cool. E é isso que eu quero ser. Porque você consegue achar isso em outras coisas também que não são meramente o coturno, entendeu? Você tá vendo um morango. Não, morango não.
Pronto, você tá vendo um prato de comida e você gosta, mas aí você começa a pensar em ingredientes, entendeu? E aí você começa a construir esse olhar crítico. Gente, eu acho que eu sou muito ruim de exemplo, meu Deus, me ajuda. Vai me dando feedback de vocês, por favor. E é isso, é tentativa e erro, porque a moda é autoconhecimento, basicamente. Minha próxima dica pra você seria: experimenta. Minha filha, experimenta. Por que tem medo de experimentar? Às vezes, o que eu faço? Vem uma tendência. E aí, ela chegou na loja X. Eu vou na loja X. Sem compromisso. Principalmente se for aquelas lojas que não fica vendedor no seu pé, melhor ainda. Pega a peça. Vai lá, experimenta, prova, olha, vê como é que ficou em você. Não gostou? Vai embora. Gostou? Compra ou não compra, ou se você gostou de alguma coisa, você procura algo que se assemelha mais ao que você gostou 100% e não 60%, entendeu? Identificar com esse olhar crítico que você está construindo. Não tenha medo de provar e de experimentar coisas novas. Dá uma chance, você nunca vai saber. Se você não testar, você não sabe se você vai amar ou odiar. Pelo menos você vai ter a certeza de que aquela tendência é pra você ou não é pra você. E aí, com esse olhar crítico que você vai começar a construir, você vai prestar muita atenção em como aquilo te faz se sentir. Eu me sinto poderosa, eu me sinto segura, eu me sinto insegura. Por exemplo, essa roupa que eu tô usando hoje. A vibe aqui é pra ser uma coisa mais descontraída, mas hoje eu acordei e tava querendo me sentir um pouco mais elegante, assim, não dá pra ver tudo, né? Tô com um conjunto de linho, um pouquinho mais largão, assim, uma vibe meio kimono, meio uma sábia japonesa, entendeu? Então eu acabo escolhendo mais as peças sobre como eu estou me sentindo, entendeu? Aquela emoção que aquilo traz. E é isso que vai diferenciar, de novo, algo meramente visual de uma estética. A estética, ela fala sobre sensações, não só sobre o que se vê. Aí você pensa, se a estética, ela é sentimento, o que é isso? Aquela famosa palavra que a gente já conhece, vibe. E aí eu pesquisei para trazer para vocês com o nosso querido ChatGPT qual que é o significado de vibe. E de acordo com o nosso querido, vibe é uma palavra que vem do inglês, vibration, vibração. E no jeito que a gente usa hoje, significa o clima, a energia, a sensação que uma pessoa, lugar ou situação ou até uma coisa transmite. No caso aqui a gente está pensando em roupas, em composições de estilo. O chat segue dizendo: tipo assim, se você diz, essa festa tem uma vibe boa, quer dizer que o ambiente tá gostoso e animado. Se você fala, não curti a vibe dela, é porque a pessoa passou uma energia meio ruim. Então, em resumo, a vibe é a sensação invisível do que se sente. O que pode ser boa, ruim, leve, pesada, divertida, séria. Pensa na vibe sobre o que você veste. Que aí, de novo, você vai olhar além do prato de comida que você ficou com vontade de comer, você vai pensar nos ingredientes, em o que compõe aquilo que você gostou. Ah, esse exemplo foi bom. Não vai falar que ele foi ruim não, porque ele foi muito bom. E para encerrar, a minha última dica é: dá tempo ao tempo. Isso é uma construção. Então, se eu falo para você que lá em 2018 eu comecei a prestar um pouquinho... Eu tô checando aqui se tá gravando. Se eu falo para você que lá em 2018 eu comecei a enxergar que eu tava começando a criar uma estética que me representa, um estilo pessoal, que eu me sinto confortável, me sinto segura. A gente tá em 2025, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos de caminhada. E hoje eu olho pro meu estilo e eu sei já de coisas que eu quero mudar, eu sei já de coisas que eu quero evoluir, eu consigo enxergar nas referências aonde eu quero chegar, mas eu ainda não enxerguei os ingredientes daquele prato de comida que eu tô gostando, porque o meu olhar crítico ainda tá trabalhando. Faz sentido? E vai mudar, seu estilo vai mudar porque a gente muda, a gente viu que ele tá completamente ligado a quem nós somos. Eu não sou a mesma pessoa, graças a Deus, do que 7 anos atrás, entendeu? Então dê tempo ao tempo, é uma jornada, é um processo que você vai começar, você vai construir o seu olhar, aí você vai começar a identificar, você vai fazer escolhas certas, você vai fazer escolhas erradas, com isso também você vai aprender. E assim, no final, a gente vai construindo uma imagem pessoal, um estilo pessoal que nos agrada um pouquinho mais do que o que a gente tem hoje, entendeu? Então, se você vai tirar algo desse vídeo, tira isso. O Pinterest é muito legal. A It Girl, que você é fã, também é muito legal. Mas não é você. Então, você vai começar a construir seu olhar crítico. Abre os olhos, percebe o que você gosta, o que você não gosta. Todos os elementos, principalmente visuais, estuda eles, entende eles, porque aí você traz ou não para o seu universo visual. E aí, essas coisas que você trouxer, junto com aquilo que você já tem, que você já é, podem se juntar e virar você.
Anne, qual que é o seu estilo? É Anne, é isso aqui, eu sou isso. Tira também desse vídeo que você não precisa de tanta coisa assim. Vamos falar no próximo episódio, talvez? Não no próximo, mas em um próximo, sobre a teoria do uniforme, que é muito legal. Essa teoria, ela bate na tecla de que ter mais coisas mais te atrapalha do que te ajuda. Muito legal. A gente começa a perceber por que para homem se parece ser mais simples se vestir. Talvez porque eles tenham menos opções. Um homem, ele coloca ali uma camiseta oversized, uma calça reta e um tênis legal. Ele tá pronto, ele tá estiloso. E ele tá sempre usando a mesma coisa. Então a teoria do uniforme, ela é essa. Você ter um uniforme, você ter algo que sempre funciona pra você gastar menos energia no seu dia, decidindo o que você vai vestir. Dizem que é transformador. Estou testando. Mas no final das contas, a gente não precisa de tanta coisa assim. Eu nunca fui uma pessoa consumista. Comecei a trabalhar com moda, acabo recebendo muita coisa e eu tô agoniadíssima com o estado que eu estou no momento. Muita roupa, tem que tirar, tem que doar, porque eu fico mais perdida do que achada. E esse foi o nosso primeiro episódio. Que alegria! Ele foi mais roteirizado, ele foi mais direto, eu acho que porque eu tentei nele responder muitas dúvidas e questões que vocês traziam pra mim e ajudar vocês. Não sei se eu mais ajudei ou se eu atrapalhei, mas é um processo. E eu acredito que você vai conseguir chegar num estilo que você gosta, que vai representar e comunicar ao mundo aquilo que você é. Talvez os próximos episódios sejam muito mais aleatórios, talvez os próximos episódios sejam sobre diversos outros assuntos, mas a gente sempre pode voltar no assunto da moda, mas eu quero muito saber o que você achou. Por favor, me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você não for inscrito, nós não temos apenas esse quadro, nós temos também vlogs e outras ideias que também vou tirar do papel um dia, mas eu tô feliz que eu estou tirando essa. É uma ideia que eu acho um formato que combina bastante comigo. E quem sabe um dia a gente pode também ter outras pessoas aqui para ter conversas legais, mas a ideia é essa, são conversas soltas e sem filtro. E também acho que vai criar entre nós uma conexão mais profunda e mais legal. Se você assistiu até aqui, eu te amo, muito obrigada. Eu sei que ficou um pouco longo, vão ter episódios mais curtos, mais longos, eu não sei. Eu tô testando também. E é isso, gatinhas. Eu vejo vocês lá no meu Instagram todos os dias e, se Deus quiser, uma vez por semana aqui no YouTube. Se inscreva, curte, compartilha com a sua amiga e não esquece de deixar o seu feedback pra mim aqui embaixo, por favor. E é isso. Um beijo da Anne. Tchururu! 56 mensagens. Terminei. Acho que deu tudo certo. Agora me ajuda a editar esse áudio, por favor.